Bom dia, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com os irmãos. Vamos tratar um pouquinho, irmãos, sobre usos e costumes de algumas igrejas que se dizem cristãs e o excesso desses usos e costumes. Será que pode, não pode? O que isso implica na realidade? Irmãos, não pode, tá? Nós devemos atentar ao texto bíblico. O que o texto bíblico diz expressamente que devemos fazer e o que não devemos fazer, nós devemos nos atentar. O que passa disso, irmãos, são regras humanas e que traz outras implicações que nós falaremos a seguir. Mas vamos analisar o que isso implicava já no Antigo Testamento, né, que já é o Novo biblicamente, mas que Jesus Cristo estava cumprindo a lei. E muitas das vezes, quando nós vamos para o texto, dá a impressão que Jesus não cumpria a lei na sua integralidade, ou que ele descumpria algumas coisas da lei, né? Vocês lembram lá em Mateus 12, quando Jesus curou no sábado, né? Se eu não me recordo, acho que é Mateus 12 mesmo, se eu não me engano, e Jesus curou no sábado. Mas a lei dizia que não podia curar no sábado? Não, a lei não tinha isso. A lei proibia trabalhar no sábado, ter lucro no sábado. Tá, irmãos? E da onde surgiu essa lei? Essa lei surgiu dos fariseus. Tá? Então, toda igreja que ela tem o costume de gerar novas normas, e muitas delas sem qualquer embasamento bíblico. Isso é farisaísmo. Tá? Outra questão, os discípulos colheram espigas no sábado para comer. Os fariseus ficaram bravos com aquilo, mas aquilo não estava na lei. Não era proibido você entrar no vizinho e colher espigas com as mãos para comer. O que era proibido era colher com a foice para se ter algum tipo de lucro. Tá certo? Então, isso era a integralidade da lei. Jesus cumpriu o que era a lei de verdade, não os excessos e criações, imaginações dos fariseus. Isso Jesus não cumpriu. E também nós não devemos cumprir. Correto? Se Jesus não cumpriu essas normas antibíblicas, nós devemos cumprir? Lógico que não. A igreja não tem essa autonomia para, eu vou falar uma palavra forte, mas é para ficar bem fixado. A igreja não pode parir regras, simplesmente. Tá certo? Isso é farisaísmo. Tá certo? Então, outra passagem muito interessante, e tem, aliás, voltando um pouquinho antes, as pessoas falam, poxa, Elias, mas são apenas algumas regrinhas, normas que a igreja colocou. Todo lugar tem norma, tem regra. Não. Se a tua igreja tem regras e normas antibíblicas, sai de lá. Tá certo, irmã? Porque cada crente tem igreja que merece. Esse aqui é a nossa único manual de fé e conduta do cristão. Se não está aqui dentro, eu não tenho que cumprir. Porém, o que está aqui dentro eu tenho que cumprir. Tá certo? A Bíblia não deixa claro um tipo de vestimenta, tá certo? Ou outra vestimenta feminina que deve utilizar. Não tem isso na Bíblia. Isso é antibíblico. Agora, a Bíblia deixa bem descritos que as mulheres devem se vestir com decência e modéstia. Tá certo? Aí você veste um determinado tipo de roupa, embala aquela roupa a vácuo, tira todo o oxigênio daquela roupa e ela fica grudada. Você está cumprindo a norma da igreja
e descumprindo o texto bíblico. Tá certo, irmãos? Então não é um tipo de roupa, mas sim a decência. Tá certo, irmãos? Então isso não... cuidado com... E geralmente igrejas que impõem um excesso de usos e costumes, ela geralmente não gosta que você consulte o texto bíblico para você descobrir a realidade, tá? Irmãos, outra complicação que traz o uso excessivo de regras humanas, que daqui a pouquinho a gente vai ler Marcos 7, é que uma igreja que ela começa a confiar muito nos seus usos e costumes, nas suas normas, na sua rigidez, ela começa a deixar a cruz do Calvário de lado e começa a seguir exatamente os usos e costumes. Jesus fica de lado. E os usos e costumes são a porta de entrada, são cartão de visita da igreja, né? Então, irmãos, aí você, ao longo de décadas de uma igreja, isso aí a igreja se torna uma igreja legalista, aqueles usos e costumes, eles passam a ser até mesmo salvíficos. Jesus veio ao mundo, se fez pecado por nós, se fez maldição por nós naquela cruz. Um ser que não tinha pecado, imaculado, se fez pecado por nós. E você compara a sua vestimenta, o seu uso e costume ao sacrifício da cruz. Tem nexo um negócio desse, irmãos? Tem nexo um negócio desse? Meu Deus do céu. Jesus Cristo não precisava ter morrido. Era só você fazer os seus usos e costumes e estava tudo ok. Entendeu, irmão? O que os usos e costumes implica? Ao longo de décadas, aquilo passa a ser salvífico. Tá certo, irmãos? Mas vamos ao texto bíblico, vamos ver o que Jesus Cristo disse aos fariseus sobre outras invenções que eles estavam dizendo aqui em Marcos 7. Vamos ver o que Jesus disse, né? Em Marcos 7, vamos lá que eu saí do texto aqui. E ajuntaram-se a eles os fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, e o repreendiam. Então esses fariseus, usando esses usos e costumes de que tinha que lavar a mão toda hora que comesse e tal, estavam repreendendo, né, alguns discípulos de Jesus. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, na tradução King James 1611 da BV Books, traz tradição dos anciãos, que é interessante essa tradução, né? Antigos, anciãos, alguns estão familiarizados com esse termo, né? Então, por que os fariseus e todos os judeus, conservando as tradições dos antigos ou dos anciãos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes? Eles não lavavam a mão uma vez, eles lavavam muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Ou seja, muitas outras coisas há que receberam. De quem? Da Bíblia, não. Da tradição dos anciãos, da tradição dos antigos. Tá, irmãos?
Aqui no versículo 5 agora, depois perguntaram-lhes os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme as tradições dos antigos ou dos anciãos? Tradições dos antigos, tradição dos anciãos. Mas comem o pão com as mãos por lavar? Prestem bastante atenção o que Jesus disse a eles. E ele respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, ou seja, da boca para fora, mas o seu coração está longe de mim. Onde estão os seus corações? Nos usos e costumes, nos exageros, nos excessos. Então, em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamento de homens. Ensinando doutrinas que são mandamento de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. Irmãos, está familiarizado com algo desse tipo? Você acaba invalidando a lei de Deus. Você acaba invalidando o texto bíblico para ficar com tradição humana, para ficar com tradição que meia dúzia de homens sem entendimento bíblico vomitam regras e vocês consomem essas regras achando que vai para o céu, meu irmão. E sem Jesus Cristo, sem aceitar o sacrifício vicário, substitutivo de Jesus Cristo, você vai para o inferno, meu irmão. Vai para o inferno com a Bíblia debaixo do braço. Vai para o inferno com suas tradições. Tá certo? Com a sua aparência de santinho, você vai para o inferno, meu irmão. Tá certo? Porque a salvação vem por Jesus Cristo. Vem pelo sacrifício, derramamento de sangue naquela cruz do Calvário. Aí você fica muito ligado a tradições humanas. E eu lhe pergunto, você já praticou o que está escrito em Romanos 10, versículo 9? Ou você sequer sabe o que está escrito lá? Tá certo? Um desafio para você. Vá até Romanos 10, no versículo 9. Você vai descobrir por que nós temos que aceitar Jesus Cristo. Pois é através da fé que nós temos acesso à sua graça. Tá certo? É através da confissão, do novo nascimento, que você tem acesso a essa graça. Né? Então, pense nisso. E leia e pratique o que está em Romanos 9. Assuma que você é um pecador e que as suas tradições, os seus usos e costumes não lhe salvam, tá? Mas Jesus Cristo te salva. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho senão por ele. Então, você tem que se assumir pecador. Porque só há uma pessoa que ela não sabe nadar. Aliás, a pessoa que sabe nadar, ela precisa de um salva-vidas? A princípio, não. Não precisa de um salva-vidas, ela sabe nadar. Só precisa, meus irmãos, de um salvador o pecador. Só o pecador precisa de um salvador. Se não tivesse pecados, ou se tivesse a possibilidade de nós não pecar, nós não precisaríamos de um salvador. Jesus Cristo não precisaria ter descido nessa terra, ter morrido por nós. Então nós precisamos, de fato, aceitar Ele como nosso único e suficiente. Essa palavra suficiência é muito importante, né? Como nosso único e suficiente Salvador. E confessar com a nossa boca. Nesse momento nós temos um novo nascimento. Nós nascemos nova criatura. Pense nisso, vá lá em Romanos 10, no versículo 9, e leia e pratique. A partir desse momento você é um salvo. Você é uma salva. Tá certo? Nós podemos falar que nós somos
santos. Não, não somos santos. Somos pecadores, miseráveis. Tá certo? O apóstolo Paulo dizia, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse eu pratico. Se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Nós temos duas naturezas, nós temos uma pecaminosa que ainda comete pecados, até o dia da nossa justificação, e nós temos a natureza divina que quer servir a Deus. Tá certo? Então, mas nós podemos ser justificados pelo sangue de Cristo. Pense nisso, irmãos. Coloque a sua salvação unicamente em Jesus Cristo. Esqueça de tradições humanas. Pense nisso, irmãos. Não terceirize a sua salvação. Não coloque a sua salvação na mão de homens, de doutrinas humanas. Coloque a sua salvação nas mãos de Jesus Cristo, do seu sacrifício último, sacrifício definitivo. E através dele nós somos salvos. Nós não somos santos, somos pecadores, justificados por Jesus Cristo. Mas somos salvos porque ele nos salvou. Se fosse para nós salvar, nós jamais seríamos. Mas ele nos salvou. Quero alguns textos para você pesquisar? Que nós somos salvos no presente do indicativo? Efésios 2:8, João 3:36, João 5:24, 1 João 5:13, irmãos. Vão ler esses textos e vocês vão ver o salvo no presente do indicativo. Tá certo? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos.